Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje, meus queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus fala conosco a respeito do casamento. Porque nós vemos hoje, na atualidade, no meio cristão, principalmente no meio evangélico, onde há muitas denominações que não reconhecem o casamento na igreja como uma instituição sagrada, como uma instituição do próprio Deus. Ou seja, tendo isso como uma experiência própria, porque quando eu fui me casar com a minha esposa, naquela ocasião os pastores me disseram que o casamento que valia era o do civil, que o da igreja era apenas uma bênção. E já logo naquele momento eu discordei, pois a gente vê claramente na Sagrada Escritura que o casamento é uma instituição que o próprio Deus instituiu. E como que eles negam isso? Então, após algum tempo de meditação da palavra, Deus, ele concedeu a graça e o entendimento. E eu observei que a maioria dos crentes, vamos dizer assim, eles anularam o casamento da igreja e validaram o casamento na lei dos homens, para que assim ficasse mais fácil eles resolverem as questões dos divórcios na igreja e dos novos casamentos. Pois se o que vale é a legislação do país, a lei do Estado, então não há mais adultério, poderíamos dizer assim. Ou seja, a separação hoje ela é apenas algo momentâneo. Daí a pouco o pastor casa de novo, o irmão casa de novo e está tudo certo, não tem adultério, não tem pecado. Certa ocasião alguém dizia assim: eu só preciso me casar agora no civil para que eu não esteja mais em pecado. E eu virei para ele e disse assim: espera aí, quem disse que casamento no civil apaga adultério? Porque essa pessoa já havia casado 2 vezes e estava namorando com uma pessoa e ele disse que ele deveria casar no civil para que ele não estivesse, para que assim ele pudesse estar legal na igreja e sem pecado. Então, irmãos, nós vemos uma grande ignorância, uma grande hipocrisia, uma grande rebeldia do povo nesses últimos tempos. E nós vemos claramente, irmãos, que o casamento, ele é uma instituição do próprio Deus. Quando você lê aqui Gênesis, no capítulo 2, no verso 21, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então você observa que aqui, quando Deus cria a mulher, a partir de uma costela do homem, de uma costela de Adão, ele leva ela até Adão, ele apresenta ela a Adão, e ali acontece o primeiro casamento. Porque quando você lê aqui em Mateus capítulo 19, veja o que o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, disse. Aqui no verso 5 ele diz, no verso 4, ele porém respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne.
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então veja, quem fez o primeiro casamento foi o próprio Criador, o nosso Deus. E o que ele uniu, o homem não tem autoridade para separar. Por mais que haja o divórcio, por mais que as pessoas se casem de novo, elas estão vivendo em adultério. Quando você lê Mateus capítulo 14, você vê que um dos motivos de João Batista, o profeta, ter sido morto é porque ele denunciava abertamente o pecado de Herodes, que estava com a mulher de seu irmão, Filipe. Ou seja, Herodia era mulher de Filipe e Herodes a desposou, sendo que Filipe ainda era vivo. E esse foi um dos motivos pelo qual João Batista foi preso e morto, porque ele denunciou o adultério de Herodes. Então, irmãos, nós vemos claramente que o que Deus uniu, o homem não tem poder de separar. Porque somente a morte, ela separa. Somente a morte. Quando você lê aqui Mateus capítulo 15, veja o que a palavra diz aqui no verso 8, que diz assim: Este povo me honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Veja que hoje o povo honra muito a Deus de palavras, mas o seu coração está longe do seu Criador. Porque o culto que estão prestando a Deus são com mandamentos humanos. Mandamentos humanos, pois a palavra aqui ela diz que o povo anula os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição. Nós vemos esta mesma palavra aqui em Marcos, no capítulo 7. Então, irmãos, a Escritura está se cumprindo. A Escritura está se cumprindo hoje. Nós vemos claramente isso. Você observa que muitas igrejas cristãs estão anulando a lei de Deus para seguir sua própria tradição, a sua própria lei, a sua própria norma. E assim eles anulam os casamentos e se casam de novo. E batem no peito e dizem que são cheios do Espírito Santo e que não estão em pecado. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra um só caminho, uma porta estreita. E ou seja, a palavra de Deus ela não pode ser acrescentada e nem diminuída. É isso que a Escritura nos ensina. Aqui veja o que diz em Marcos capítulo 7, verso 7. Em vão me emprestam culto, as doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonam os mandamentos de Deus, apegando à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Então, irmãos, é uma vergonha o que está acontecendo hoje no meio evangélico, principalmente. Porque no meio católico, as pessoas, eles já estão acostumados com certas coisas, ou seja, eles não podem casar na igreja, então eles vão morar junto. Aí a igreja não fala nada, está tudo errado também. Mas quando você vai para o meio evangélico, eles arrumaram uma maneira de oficializar o pecado, porque quando eles admitem um novo matrimônio, sendo que o cônjuge daquela pessoa ainda vive, eles estão o quê? Dando margem para o erro. E isso só traz uma consequência, a ira de Deus sobre a humanidade, porque quando você lê aqui
Em Romanos, no capítulo 7, verso 2, diz assim a palavra de Deus: assim a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, se passando a ser de outro homem, não será adúltera. Então veja bem, na Igreja Católica não se permite um novo casamento na igreja quando há uma separação. Porém, a igreja não fala nada a respeito dos casais que estão morando junto, que se casaram no civil e estão ali na igreja. Ela simplesmente não fala nada. A igreja evangélica ignora isso aqui e faz um novo matrimônio. Mas como eles anularam o casamento da igreja, porque para eles o casamento da igreja é apenas uma formalidade, se a pessoa quiser ou não quiser, não faz diferença. O que para eles importa é o casamento do civil, que na lei dos homens, como você viu ali em Mateus e em Marcos, capítulo 7, eles anularam os mandamentos de Deus e validaram a própria tradição, a própria lei dos homens. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos manda sermos justos, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Isto é evidente. Ou seja, o casamento no civil é para que o casal ali tenha direitos. Porque antigamente a igreja católica fazia os casamentos e as pessoas não eram obrigadas a casar no civil. Então, quando as leis do país foi mudando, teve caso de pessoas que eram casadas apenas na igreja e acontecia do marido ou a esposa morrer, então aquela parte que ficava viva não conseguia aposentar, não tinha direitos. Não era como hoje, que às vezes as pessoas estão morando juntas e têm direito. Mas o que eu quero dizer aqui na palavra de Deus? Você vê claramente que a palavra está mostrando que a mulher está ligada ao marido pela lei, enquanto ele vive. Portanto, se ela abandonar o marido e for viver com outro homem, ela será chamada adúltera, porque o seu marido ainda vive. Da mesma sorte, o marido, se ele for morar com outra mulher, ele é adúltero, porque a sua esposa ainda vive. Agora, se um dos cônjuges morre, vem a falecer, então aquela parte que ficou viva está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E aí não será chamado adúltero. É o que nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, que diz assim: a mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, está livre para esposar com quem ela quiser no Senhor apenas. Porque aqui Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está mostrando que os cristãos devem buscar a bênção do Pai, assim como foi no princípio. Assim como o próprio Cristo disse no princípio, Deus uniu o homem, a mulher. Ou seja, o casamento na igreja é o casamento válido por Deus, porque ali o homem e a mulher fazem uma aliança com o seu Criador. O ministro ministra as palavras, a bênção sobre o casal, perante as testemunhas, que são ali os convidados, os cristãos, a igreja. Então, ali há uma aliança que é concluída. Se fazem votos que, na maioria das vezes, hoje não estão valendo nada, porque nós estamos vivendo num tempo de apostasia, onde a palavra de Deus está se cumprindo. Os homens hoje são amantes de si mesmos, desobedientes, infiéis aos contratos. Porque antigamente o casamento era feito na alegria e na tristeza. Ou seja, e era realmente assim. Era na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe.
Hoje não, o casamento muitas das vezes é só por causa do sexo, é só por causa da vaidade, dos prazeres. E o amor é só algo superficial, de aparência. Qualquer coisa isso entre os cristãos. Famílias sendo destruídas, não se leva em conta os filhos, filhos sendo criados sem pai, a mãe casa com outro, e por aí vai. Então, irmãos, é só Jesus para ter misericórdia de nós, porque Deus não tem o pecador por inocente. Deus trará juízo. Deus trará juízo. Isso é certo. Então você observa aqui que não há brechas na palavra de Deus para se fazer como está sendo feito hoje. Porque você viu claramente aqui Romanos 7. 1 Coríntios 7 também, verso 39. Se um homem, uma mulher, porque a palavra aqui fala mulher, mas é no sentido geral, homem e mulher. Então você vê claramente que se um homem, uma mulher se separam e contraem um novo matrimônio, estão em adultério. Estão em adultério. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Por que muitas das vezes não se luta pela reconciliação? Então, irmãos, hoje nós vemos uma corrupção religiosa muito grande. Porque quando a igreja despreza a lei de Deus e valida a lei dos homens, isso é uma grande derrota para o povo de Deus. E muitos que são crentes sabem do que eu estou falando. Porque há um grande partidarismo, um grande despeito. Porque a Igreja Católica considera o matrimônio um sacramento. E as igrejas evangélicas, partindo contra esse princípio, validaram o casamento no civil. Veja que eu não estou aqui defendendo em momento algum a Igreja Católica, e muito menos as igrejas evangélicas que pensam dessa forma. Eu estou mostrando para você o que a Bíblia, o que a palavra de Deus ensina, qual é a verdade que ela está mostrando aqui. E você está vendo, o casamento foi uma instituição do próprio Criador. E os seus filhos, ou seja, quando o filho vai casar, ele não pede a bênção do pai, da mãe. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ir à presença do nosso Deus, do nosso Pai, o homem, a mulher, para lhe pedir a bênção, para ser abençoado, para se formar uma família na bênção de Deus. Não é somente lá na lei dos homens e assinar um papel que no mesmo dia ou no outro dia já pode ser desfeito. Por que o casamento no civil vale? Irmãos, isso é uma loucura, é uma abominação. Pastores, pregadores falarem que o casamento que vale é o do civil, pois ele pode ser desfeito a qualquer momento. E aquilo que Deus fez, irmãos, é só a morte para separar, só a morte. Por isso, a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela nos diz aqui em Hebreus. Eu já estou encerrando aqui em Hebreus, no capítulo 13. Quero deixar mais esse verso para os irmãos. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Então, irmãos, nós devemos honrar o matrimônio, porque ele é sagrado, ele é indissolúvel, ele é santo. Ele deve ser sem mancha, imaculado, tanto pelo homem quanto pela mulher, marido e esposa, deve ser honrado. Porque Deus trará o quê? Juízo sobre toda fornicação e adultério. Fique com esta palavra. Que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, faça parte desta igreja a qual eu pertenço, que é a Igreja de Deus, Casa de Oração, Ministério de Reconciliação, o Caminho.
Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.